obrigado pelas bênçãos, por tua misericórdia e graça, por nós termos esse presente, que é o livro de Êxodo, onde nós estudamos um pouco aqui, um pouco ali, e vai clareando a nossa mente, nos dando cada vez mais uma visão um pouco maior da tua misericórdia, poder e graça sobre a vida dos nossos irmãos e a nossa vida também. Abençoe a Osana, que o Santo Espírito continue conduzindo, iluminando a mente dela, e certamente ela falará, iluminada por ti, ela já está com a inspiração em mãos, já estudou, e nós sabemos que nós precisamos desta bênção. Obrigado por tudo, tenha misericórdia de nós, é o que nós pedimos, nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Obrigada, Coragem. Osana de Noronha, você está aqui com a gente, Osana? Pastor Daci está conosco, seja bem-vindo, pastor. Eu acho que a Osana não Ela está aqui, está viu, sim, Coragem? Tá? está. Eu não, eu não vejo, tá bom, família? Não estou vendo aqui. A Osana, mas a nossa querida Lissandra já viu, com os olhos dela de águia, já encontrou a nossa irmãzinha Osana. Seja bem-vinda, Osana. Lisandra tem uns olhinhos danadinhos, hein? Tá tudo escuro para mim, é assim normal mesmo? Para mim tá normal, só tá É travado. normal, Cleide. Tá normal? Para mim não tô vendo Osana, Osana não. Agora eu tô vendo Osana. Agora tá claro, estava escuro mesmo. Ok. Osana, querida, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Né? Um abraço do nosso querido doutor Novísio. Com você a palavra. Olha, eu agradeço muito, muito, muito pela misericórdia de Deus e a gente poder estar aqui, ainda em tempos de paz, a gente compartilhar informações de livros tão preciosos como esse aqui. Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1. Osana, você está Cada com internet muito longe do Wi-Fi? Porque para mim tá tá vermelho, agora ficou amarelo. Como se fosse desconectar. E Ô, Cleide, agora? para mim tá Mas normal. tá rodando normal, Cleitinha, tá? Apesar de estar vermelha. Para mim tá normal, Lissandra. Tá vendo? Não, é Para que mim tá teve um momento que ela diminuiu e ficou vermelha. Acho que é isso que a Cleitinha falou. Mas a Ah, escuta tá. tava normal. Ô, Cleide, a sua que tá, parece que está um pouco distante, não sei. Mas eu estou vendo bem. Olha, estou vendo bem todo mundo. Desculpa, Tudo Osana. bem? Tudo bem, pode começar. Então, vamos lá. Muito bem. Gente, é muito importante o trabalho que a gente deve fazer com a nossa mente. Se vocês estão estudando a lição da escola sabatina, vocês percebem que nós estamos trabalhando muito com mente, pensamentos e sentimentos. A conversa está girando muito em torno disso na lição. E nós percebemos a importância da gente introjetar na cabeça o que a gente ouve, porque no momento mais difícil da nossa vida, o que vai ficar é o que a gente mais ouve, né? É o que a gente mais ouve. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma experiência para vocês. Eu tive a oportunidade de ver uma pessoa nos derradeiros momentos da vida dela. E essa pessoa é uma pessoa muito consagrada, jovem, mas bem consagrada a Deus, no estilo de vida. A mente dessa pessoa bem focada na palavra de Deus. E no derradeiro momento, o que ela estava ouvindo era um hino de gratidão a Deus. E ela estava indo embora.
Aí eu fiquei pensando a importância de você colocar na sua mente a necessidade de você purificar a sua mente e tê-la o tempo todo aberta para ouvir. E uma das coisas que nós precisamos aprender é compreender, primeiro, a nossa faculdade de raciocínio, e depois compreender a relação dessa faculdade de raciocínio com Deus. E perguntar, Senhor, é esse o caminho mesmo que eu devo seguir? Eu precisamos apelar com toda a seriedade para todo ser humano a que compare o seu caráter com a lei de Deus, que é a norma de caráter para todos os que querem adentrar seu reino e tornar-se cidadãos do país celestial. Lembra que eu falei para vocês dos 10 princípios da lei de Deus? Deixa eu pegar minha Bíblia que está aqui. Os 10 princípios são: o primeiro princípio é lealdade. A pergunta vai: eu sou leal a Deus porque Ele é leal a mim. Eu adoro Ele de todo o meu coração. Eu sou reverente. E a santidade? Como é a santidade do seu dia? A gente não dá um clique e desliga na sexta-feira e liga no sábado à noite. É uma constante, todo dia. E o respeito às autoridades? São princípios. E o amor, a pureza, a honestidade, a veracidade e o contentamento? Os 10 princípios da lei de Deus. A ciência de uma pura, sadia e coerente vida cristã, a gente não obtém na escola. A gente obtém pelo estudo da palavra de Deus. Já contei para vocês. Se não contei, vou contar agora. A moça que passou a mensagem para mim, ela era amiga da minha irmã. A minha irmã se matava de estudar. E ela estudava a Bíblia e ia dormir. A minha irmã não conseguiu entrar na primeira turma da faculdade e ela estudava física na Unicamp. Lá só entra gente. Meu sobrinho fez física na Unicamp, acabou o ano passado. Mas a Suzete passava a maior parte estudando a Bíblia. E minha irmã falava, eu não consigo, como é que a Suzete consegue saber tanto se ela mais estuda a Bíblia do que eu estudo? Essa é a mais alta educação que qualquer ser terrestre possa obter. Essas são as lições que devem ser ensinadas aos estudantes de nossas escolas, a fim de que possam sair possuídos de quê mesmo? Pensamento. Aí eu perguntei, quem vem antes? O pensamento ou o sentimento? A lição de hoje de manhã fala sobre isso. Diz que eles devem, para que eles possam sair possuídos de pensamentos puros e mente e coração limpos, preparados para subir a escada do progresso e praticar as virtudes cristãs. Os hábitos de Cristo exercem influência total. Os princípios e hábitos do professor devem ser considerados de maior importância do que mesmo suas habilidades literárias. É aquela história. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não cola muito. A minha mãe dizia que os conselhos ensinam e os exemplos arrastam. Você olha para a pessoa, se ela está falando uma coisa séria,
mas ela vive conforme aquilo que ela fala, a pregação dela é mais eficaz do que se ela simplesmente falasse, mas não vivesse. Se o professor é cristão sincero, ele sentirá a necessidade de ter interesse igual na educação física, mental, moral e espiritual de seus alunos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você vai dizer assim, a minha função é eu sou agrônomo, eu sou agricultor, eu sou dona de casa, eu não sou professor. Quem falou? Quem falou? Todos nós somos professores. Podemos não estar lá na escola ganhando um dinheirinho todo mês. Veja, onde a gente for. A fim de exercer a influência devida, ele deve ter perfeito controle sobre si mesmo. E como é que a gente tem perfeito controle sobre nós mesmos? Quando a nossa mente ela é controlada pelo Espírito Santo, domínio próprio, e ter o coração ricamente impregnado de amor aos alunos, o que se verá em seu olhar, suas palavras e atos. Deve ter firmeza de caráter, então poderá moldar a mente dos alunos, assim como instruí-los nas ciências. Vocês percebem que não é só o fato de você ser um professor lá da escola, ter mestrado, doutorado, sei lá o quê, mas a sua vida deve ser um exemplo. O que esse livro deixa para a gente é ficar batendo o tempo inteiro na mudança da minha cabeça, não é da cabeça de vocês. Porque a coisa mais difícil não é mudar a cabeça de vocês, é a minha ser transformada, é a minha mente ser renovada. A educação primária da juventude geralmente lhes molda o caráter para toda a vida. A criança tem neurônio espelho. Eles trabalham por associação e imitação. Por isso que Jesus disse que se a gente não se tornar como criança, a gente nunca vai ver o reino do céu. Por quê? Criança não pergunta, ela imita e pronto, tá bom. Ela não está cheia de crenças limitantes. Os que lidam com os jovens devem ter muito cuidado para evocar as qualidades mentais, a fim de que melhor saibam como dirigir-lhe as faculdades, de modo que sejam exercidas para seu maior bem. E como que eu devo suscitar as mais altas qualidades mentais? Bom, a gente deve se preocupar muito com os jovens. Mas você vai falar assim, Osana, eu não sou mais jovem, eu já tenho 70, 50, 60 anos. Variando a maneira de instruí-los. A gente percebe que mesmo as pessoas mais velhas, nós estamos vivendo num tempo em que o Espírito Santo está trabalhando tão ativamente para mudar o pensamento das pessoas. Eu não sei se vocês percebem isso. Pessoas estão se voltando de uma forma sobrenatural. Pessoas, às vezes, turrona, estão se parando para pedir perdão. Só o Espírito Santo faz isso. Humanamente falando, ninguém faz isso, não. Variando a maneira de instruí-los, de modo a suscitar as altas e nobres faculdades da mente. Os pais e professores nas escolas, por certo, eles não têm aptidão nenhuma para educar devidamente as crianças. Vocês ouviram? Ouviram? Nem pai, nem professor não tem aptidão nenhuma. Se não aprenderam primeiro as lições de domínio próprio, paciência, brandura, bondade e amor.
Ó, vocês viram que do jeito que está essa lista aqui, ela está o inverso do que tem em Gálatas 5, 22 e 23, que termina com domínio próprio, aqui começa com domínio próprio. Que importante encargo para os pais, tutores e mestres. Há muito poucos que reconhecem as indispensáveis necessidades da mente e sabem como dirigir o intelecto em desenvolvimento, os crescentes pensamentos e sentimentos dos jovens. Como ser inspirados pelo Espírito Santo. Presta atenção. Tratar com mentes humanas, esse parágrafo aqui, ó, eu achei ele muito importante. E eu quero que vocês prestem bem atenção que eu vou ler. Tratar com mentes humanas é a mais delicada obra que possa ser feita. E os professores devem ser inspirados pelo Espírito de Deus, a fim de que sejam habilitados a fazer a obra da maneira devida. Vocês acham que é fácil lidar com a cabeça de alguém? Eu pergunto, é fácil lidar com a sua? E como que a gente luta com os malfeitos? Jamais os... Olha, esse livro é demais. Jamais os eduqueis dando publicidade aos erros e malfeitos de qualquer escolar, pois eles considerarão uma virtude deles exporem os erros de outro. É como se a gente colocasse no Facebook a roupa suja que se lava em casa. Terrível isso, né? A palavra de Deus diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Todo mundo quer aparecer bem na fita, tá viajando, tá sorrindo, deu tudo certo. Mas falou em colocar coisa errada, ninguém. Então a gente devia pensar um pouquinho, né? Mesmo as crianças, elas se sentem constrangidas. Nunca humilheis um aluno apresentando perante a classe suas ofensas e erros e pecados. Não poderíeis fazer obra mais eficaz para lhe endurecer o coração e confirmá-lo no mal do que assim procedendo. Falai e orai com ele a sós e demonstrai a mesma ternura que Cristo vos mostrou a vós, que sois mestres. Nunca animeis qualquer estudante a criticar e falar das faltas de outro. Escondei uma multidão de pecados de todas as maneiras possíveis, seguindo para restaurá-lo à maneira de Cristo. Essa espécie de educação será uma bênção, fazendo-se sentir nesta vida e estendendo-se até a futura vida imortal. Então, como estar plenamente habilitado para tratar com mentes humanas? Todo professor necessita de que Cristo habite em seu coração pela fé e de possuir genuíno espírito de abnegação e sacrifício por amor a Cristo. Só, gente, que tem uma coisa aqui que eu até estava conversando com meu esposo sobre isso. Uma coisa é você receber algo que você não gostou, né? Outra coisa é você guardar para você sem resolver o problema. Aí vai dar problema, vai dar ruim. Por quê? A palavra de Deus diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. E aí, como é que faz? Eu me lembro que quando eu estava no Hospital Adventista, tinha um pastor lá que ele falava, ele deu um exemplo uma vez que nunca mais eu esqueci. Você chega para um cachorro, que é um animal irracional,
e você faz um elogio para ele aos gritos, quase que chutando ele. E faz uma colocação dura: sai para lá, seu vira-lata. Você não vale nada. Mas um tom baixinho e educado. Ele te lambe. Estranho, né? Animal entende quanto mais gente. Você falar para uma pessoa que o que te fez mal uma vez eu passei por uma situação que eu estava diante de um paciente terminal. E esse paciente, ele estava mal. Inclusive, ele veio a falecer. Mas me chamou a atenção uma coisa muito incrível que aconteceu. Tinha uma funcionária que estava na minha frente e ela tinha feito algo que eu não gostei. Mas eu não falei nada. E nós estávamos na frente do paciente e o paciente estava praticamente agonizando. Ele veio a falecer mesmo. E eu cheguei e pedi permissão para fazer uma oração. Antes de orar, essa pessoa chegou para mim, pegou na minha mão bem apertado, olhou para mim e falou: Osana, me desculpe. Eu entendi o que ela estava falando. E eu orei com o paciente para que a vontade de Deus fosse feita em favor do paciente. E agradeci a Deus a oportunidade de estar ali. Gente, o paciente ia parar na nossa frente. Mudou o curso completo. Ele começou a respirar bem devagar. Porque ele estava assim. E a oxigenação dele, que estava desse tamanhozinho, ficou desse tamanho. A moça que estava comigo olhou e falou: Nossa! E ele ainda sobreviveu algum tempo. Vocês percebem? E eu fiquei pensando, será que aquele pedido de desculpa daquela funcionária não foi o suficiente para mudar, alterar o quadro do paciente? Ele veio a morrer depois. Mas naquele momento, o que fez tanta diferença assim? Todo professor, não, falar e orar com ele a sós, com a criança, com a pessoa com quem você não se entendeu. E demonstrai a mesma ternura que Cristo vos mostrou a vós que sois mestres. Nunca animeis qualquer estudante a criticar e falar das faltas de outro. Desculpa, eu já li essa parte. Todo professor necessita de que Cristo habite em seu coração pela fé e de possuir genuíno espírito de abnegação e sacrifício por amor a Cristo. A pessoa pode ter suficiente educação e conhecimento nas ciências para lecionar, mas foi averiguado se ela possui tato e sabedoria para lidar com as mentes humanas. Será? Se os mestres não têm no coração o amor de Cristo, não se acham habilitados para serem postos em contato com crianças e para assumir as graves responsabilidades colocadas sobre eles de educar tais crianças e jovens.
Eles mesmos carecem de educação e do preparo mais elevado e não sabem como lidar com mentes humanas. O espírito de seu próprio coração natural e insubordinado procura assumir o controle e submeter o maleável intelecto e caráter das crianças a semelhante disciplina. Equivale a deixar na mente cicatrizes e lesões que jamais se dissiparão. Caso o professor não possa ser levado a sentir a responsabilidade e o cuidado que sempre deveria revelar ao lidar com mentes humanas, sua educação tem sido, em alguns casos, muito imperfeita. A instrução recebida na vida familiar tem sido prejudicial para o caráter, e é deplorável que esse caráter e essa orientação deficiente se reproduzam nas crianças colocadas sob sua direção. Vocês percebem como é grande a nossa responsabilidade? Como nós precisamos aprender não a lidar com os outros, mas como você gostaria de ser tratado? Você gostaria que seus erros fossem expostos perante a opinião pública? Você gostaria de ser desqualificado ou tratado de uma forma desrespeitosa, descortês? Suas palavras. Como é que são as suas palavras? Jesus está dando para nós hoje a oportunidade. Chama a escola e o professor. Deixa eu ver que número que é o capítulo. Alguém que me perguntou. E 22, isso mesmo. Deus está dando para você e para mim a oportunidade de hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Não endureça. Jesus está dando para nós a oportunidade de nós nos rendermos aos seus pés. Estamos nós dispostos a nos assentarmos aos pés dele e dizer: Senhor, me muda, porque eu não tenho condições? Parece que sim, Ariadne. Eu não sei no livro, deixa eu ver. 191 do meu livro. Nós temos condições, nós estamos preparados para adentrarmos os portais eternos e levantarmos a cabeça e dizer: Senhor, o que eu sabia fazer de melhor eu fiz. E Jesus dizer: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Nós estamos preparados. Deus está nos convidando. Pergunta: você está disposto a ouvir o convite? Vinde e arrazoemos. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã. Ainda que eles sejam como o carmesim, eles se tornarão como a neve. Mente, caráter e personalidade, volume 1, capítulo 22. Se você tem no seu coração o desejo de ser transformado, hoje é o seu dia. Hoje o convite está sendo feito para você e para mim. Eu não sou diferente de vocês, estou na mesma situação, até pior. Então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e pedir a Deus renovação da nossa mente, transformação do nosso caráter, salvação, mas principalmente que Deus nos salve de nós mesmos, para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Vamos orar?
Quem puder, vamos nos colocar de joelhos para a gente orar. Querido Deus e Pai que está no céu, o Senhor ouviu nossa conversa, Senhor. Quanta necessidade temos de renovação da mente. Quanto precisamos de domínio próprio. Domínio próprio não é só na alimentação, mas principalmente, Senhor, para aprendermos a fazer a vontade do Senhor, para através da nossa vida, das nossas palavras, pensamentos, sentimentos, emoções, nosso estilo de vida, nós prestarmos honra e glória ao teu nome, a gente poder testemunhar e ser feliz. Pai, quero pedir humildemente ao Senhor, por mim, por toda a família Emanuel que está aqui de joelhos, clamando. Pai, transforma a nossa mente, nos faça mais semelhantes a Jesus. Pai, pedimos que o Senhor não leve em conta os pecados de nossa mocidade, mas o Senhor faça de nós novas criaturas. É tudo o que queremos, é tudo de que mais necessitamos. Muda o nosso coração. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pai, nós confiamos em Ti, suplicamos misericórdia. Não se esqueça de nós. E volta logo, Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, por favor, não desista de nós. Muda a nossa mente, o nosso coração e nos faça mais semelhante a Jesus. Pai, o Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, nós estamos pedindo. Pai, pense em fazer presente e derrama sobre nós uma porção decuplicada do teu Santo Espírito, nos fazendo mais semelhantes ao teu Filho amado. Na certeza, Pai, de que saímos dos nossos joelhos, já fomos atendidos, não porque mereçamos, mas com fé nos méritos de Cristo, que foi derramado esse sangue na cruz do Calvário, uma vez por todas. É que nós agradecemos e pedimos hoje e sempre. Amém.